senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham de forma virtual, nossos votos de muita paz. O egrégio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, comentando uma resposta dos espíritos nobres a respeito do dever que têm os jovens de cuidar dos mais velhos, especialmente os filhos, cuidando dos seus pais, dos seus avós, tendo em vista as noites e os dias que eles entregaram aos cuidados da nossa infância, faz um comentário muito peculiar. É necessário, diz ele, que a educação desempenha um papel de maior importância. Não me refiro a essa educação adquirida nos livros, porém aquela que tem a ver com os conceitos morais. Essa educação é o maior inimigo da materialidade, da ignorância, da crueldade, do materialismo. A frase parece solta, mas ela está embutida na questão. Quando nós compreendemos que a diversidade do período de natureza orgânica é sempre oscilante, vem-nos à mente este pensamento de cuidar dos nossos ancestrais, a fim de que a sociedade possa desfrutar desses bens comuns a todas as criaturas. Leio e ouço sempre referência aos pobres, como se fosse uma classe de detestados, ou uma classe que nós não conseguimos modificar. Mas referem aqueles que falam sobre o tempo aos pobres de valores endinheirados, àqueles que têm notas fiduciárias nos bancos, que estão jogando na bolsa, ou que passam necessidades materiais. Naturalmente, são pobres de recursos econômicos, mas há também uma classe de pobres que merece o nosso melhor carinho. São aqueles pobres de sentimentos de amor, aqueles pobres do conhecimento da verdade, aqueles que perderam tudo, menos a própria vergonha de rastejar na miséria. O objetivo essencial da doutrina espírita, quando se refere na caridade a atender aos pobres, não é somente dar os alimentos. Este é o momento básico para a sustentação do corpo, a lucidez da mente, o equilíbrio da emoção, a fim de que os outros recursos, a educação, os valores éticos, o comportamento social, as amizades, façam parte do nosso círculo de atividades. E aí nós possamos ser ricos de valores espirituais. Eu sempre lidei com pessoas de poucos recursos econômicos, principalmente na juventude. Quando havia elegido aqui em Salvador um bairro onde tais necessidades fazem-se muito frequentes até hoje. E percebi que havia pobres de dinheiro, mas ricos de valores morais, da palavra que cumpriam, sob qualquer risco, da fidelidade, da amizade, e outros que moravam em residências prazerosas, ricas, cujo lar era uma quadra de uma cidade. E, no entanto, mesquinhos, atormentados pelos seus valores íntimos
e, acima de tudo, destituídos da solidariedade, da compaixão, da misericórdia. Vivemos uma sociedade que se tem demonstrado egoísta. Quando vemos um drama como a pandemia da Covid, notamos aqueles que estão interessados exclusivamente nos seus interesses pessoais, naquilo que diz respeito à sua localização na sociedade, quando deveria movimentar-se em torno do grupo social que diz respeito às suas aspirações. Então, o pobre para nós não é somente aquele que não tem dinheiro, não tem roupas de grife, não estão numa situação que chame a atenção, mas são esses pobres de amigos, pobres de lealdade, pobres de confraternidade. Quantos nós encontramos? Eles fazem parte do nosso dia a dia. E hoje eu pensei em narrar uma experiência de pobreza moral, espiritual. Desde há muitos anos eu viajo por alguns países da América Central. Aliás, das 3 Américas. E esse a que me refiro, eu fui durante um período de quase 10 anos, cada ano, mantendo um programa de divulgação no interior, como também na capital. Certo dia, quando deveria retornar a Salvador, pegando um voo daquela cidade ao Panamá e do Panamá a Salvador, observei uma pobreza de valor ético-moral que me impressionou até os dias de hoje. E já se passaram mais de 40 anos. Eu cheguei alegre com os amigos, fiz o check-in, recebi o bilhete de entrada, os amigos despediram-se e eu me encaminhei para a parte internacional. No momento em que eu dei o bilhete para o funcionário que tomava conta, ele me disse, com uma expressão muito dura, para não chamar grosseira: o senhor não pagou a taxa de turismo. Eu então respondi, mas eu não sabia. Eu já vim aqui várias vezes e isso nunca me foi cobrado, nem sequer me foi referido. E ele então desabou com todo o mal-estar que se encontrava na sua alma. Disse-me coisas pesadas, mas falando agressivamente, como quem desejava uma luta verbal ou de qualquer forma. Mas como eu não sou de briga, sorri para ele e disse, senhor, desculpe, é que realmente eu não sabia, mas deve ser uma banalidade, eu resolvo isso de um momento para o outro. Ele me disse, e para que o senhor não se engane, olhe, ali tem um cartaz anunciando que desde janeiro deste ano é cobrada uma taxa de $20 a cada turista que deixa o país. Eu, então, achei que eu deveria dar uma lição de ética e, acima de tudo, de civilidade àquele cavalheiro. Ele era funcionário público, era funcionário do povo, mas eu quis ser gentil com ele. Então eu olhei na direção oposta àquela placa que dava o aviso. E ele me tocou no ombro e disse, não está vendo? É aquela, mostrou à esquerda. Eu então passei o olhar e disse, me desculpe, mas eu sou muito míope, sou quase cego, por isso eu não estou vendo. Ele teve um espanto, porque ele estava a discutir com uma pessoa cega, só que ele não perguntou. Nesse momento, ele disse, mas o senhor não enxerga? E como viaja tanto? A habilidade. Eu desenvolvi a habilidade de me comunicar, de caminhar, de ter amigos e de conhecer as coisas pelo tato, pelo olfato. Através dos recursos que eu disponho, eu só não tenho uma visão muito boa. Ele disse, pois é. O senhor então volta lá, paga, vai ao check-in, entrega o recibo, eles carimbam, e aqui tudo bem. Eu então disse, será que o senhor não poderia me fazer o favor de me ajudar? Porque eu tenho a impressão que me vou atrapalhar muito. Ele me olhou algo céptico e algo interrogativo,
E disse, bem, como não temos ninguém aqui, o senhor me acompanhe. Eu digo, deixa-me segurar o seu braço. Ele ainda é estranho, disse, pois não. Eu segurei o braço e fui até um guichê, onde estava outro funcionário. Tirei a carteira e disse-lhe, quer pagar para mim, por favor? Ele olhou, tirou $20, pagou, me deu e disse, mas é espantoso. O senhor realmente tem essa dificuldade visual? Eu digo, tenho. Mas seus olhos são muito límpidos. Eu digo, mas o meu problema é no nervo óptico, interiormente. Ele me levou até o local do check-in e fomos entrando. Quando já estava de volta, mais ou menos de bem, eu perguntei, por que o senhor está tão zangado hoje? Note bem, vem uma pessoa estranha, está viajando, não fala o idioma como deveria, não era um momento ótimo do senhor granjear amigo, eu mesmo vou levar uma impressão maravilhosa do senhor, que me fez a gentileza de me impedir algumas dificuldades. Ele disse, mas o senhor acha que isso foi uma grande coisa? Eu digo, excelente. Tão grande coisa que me impressionou largamente. Chegamos ao local, eu dei a ele o bilhete e o ticket, e ele me disse, o senhor está indo mesmo para onde? Olhou, o Panamá. É daqui a tais minutos, a tantas horas, mas eu pretendo lhe ajudar. O senhor fique à porta. Melhor dizendo, eu vou lhe levar. Então descemos uma escada até o térreo e ele me pôs perto da gate, da ponte, da porta de entrada. Eu ali fiquei e ele me disse, não saia daí. Se tiver necessidade, dentro em breve eu estarei aqui para ver o senhor. É nesse momento que eu tenho as minhas horas de leitura, de reflexão, enquanto esperava um avião, qualquer uma coisa. E fiquei impedido de tirar o livro da minha pasta e lê-lo, e ser surpreendido de uma maneira muito desagradável. Ele se foi, e eu fiquei olhando uma coisa, outra, ainda tentei tirar o livro, olhar de esguelha, quando ele voltou. Voltou e disse, olha, um colega está no meu lugar. Eu estou pensando no que o senhor me falou. Eu pedi um colega para ficar no meu lugar, porque precisava de conversar com o senhor. E não é que ele aqueceu. Eu estou surpreso. Eu digo, mas é que gentileza gera gentileza. É um chavão essa frase. Ele disse, de verdade, mas eu estou desesperado. Eu tive um problema doméstico com a minha mulher e estou descarregando nas pessoas. O senhor não pode imaginar o que é ser casado, ter uma mulher incompreensível e na rua as qualidades boas e más da esposa. Então, dessa situação, eu me separei dela. E ontem eu saí de casa. Mas eu estou desesperado. Eu tenho 2 filhinhos. Eu não sou homem de rua, eu sou homem do lar. Mas a minha esposa é temperamental, é muito difícil. Eu digo, faça o seguinte, faça-lhe uma carta, dê-lhe um telefone, um telefonema, mande-lhe algumas flores, sorria para ela, vá lá, visite, peça desculpas. Ele me olhou demoradamente e me disse, por que o senhor está me falando assim? Eu lhe disse, eu não sou um psicólogo, muito menos um psicoterapeuta, mas eu tenho a psicologia das massas, porque eu estou sempre diante de massas. Eu faço declamações de poesias e tenho sempre público. Então, com a minha dificuldade visual, eu sempre capto aquelas pessoas que nós, os deficientes, chamamos bengalas psicológicas na arte de falar. São aquelas pessoas simpáticas que do público sorriem para nós, que meneiam a cabeça, afirmando, negando. E então nós fazemos dessas pessoas a nossa medida, a temperatura, porque eles exteriorizam o que estão sentindo. Daí eu tenho essa psicologia, a psicologia dos anos. Faça isto. Você é tão jovem, deve ter uns 35 anos, eu já tenho mais de 50. Ele olhou, mais de 50? Eu digo, exatamente mais de 50. Não parece, ele quis ser gentil. Eu digo, parece sim, o corpo é inexorável, ele vai cedendo à medida que as horas passam. Ficamos simpáticos. E ele me disse, olha, como é mesmo o nome do senhor? Divaldo Franco. Pois esse é o Divaldo. Foi ótimo eu encontrar.
Me desculpe por ter sido rude com o senhor, mas é que eu estava muito desesperado. Eu digo, então, foi muito bom ser rude comigo, porque eu estou acostumado a lidar com pessoas que têm problemas. Eu realizo um tipo de atividade religiosa que é terapêutica. Dizer boas palavras, agradecer, saudar, essas coisas que dão encanto à vida. Ele sorriu e disse, o senhor me permite dar-lhe um abraço? Não era no tempo da epidemia, então eu digo, mas um abraço, muito bom. Abraçamos-nos. E ele me disse, seu Divaldo, eu volto daqui a pouco. Subiu, demorou um pouco, voltou. E então conversou mais ainda e me disse, qual é a religião que o senhor professa? Eu disse, eu professo uma religião que aqui no país não é muito conhecida. E aqueles que a conhecem não têm ideia exatamente dos seus postulados. É uma doutrina nova. Qual é a doutrina? Eu disse, é o espiritismo. Mas o senhor é espiritista? Isto não é coisa de feitiçaria? Eu digo, não lhe falei. As pessoas não conhecem. Então colocam apodos, denominações que não correspondem. Eu lhe vou explicar um pouquinho o espiritismo. Conversei com ele, expliquei. Ele disse, mas não sabia. Eu digo, muitos de nós não sabíamos. Até a hora em que somos informados. Desse ínterim, o avião chegou. E quando soltaram os passageiros, a funcionária de bordo aproximou-se e ele disse, ele quer apresentar um passageiro. Ela veio da porta até o lugar em que eu estava e ele disse, ele tem dificuldade visual. Eu lhe peço o favor de dar-lhe uma atenção especial. É possível? Ela, com todo prazer. Muito obrigado. Daqui a pouco eu venho buscá-lo e o levo para o lugar. Eu disse, meu Deus, terei que ficar cego mais alguns momentos. Fiquei achando aquilo interessante. Ele despediu-se e ele disse, vou lhe dar um presente. Eu sempre carrego na minha pasta o Evangelho segundo o Espiritismo, na tradução francesa, na tradução inglesa e na tradução espanhola, para ir treinando alguma frase, para quando ouvir num lugar desses, eu saber a que se refere. Peguei o exemplar em língua espanhola e fiz um autógrafo para ele com alguma dificuldade, a letra dando a impressão que não era uma letra equilibrada. Ele agradeceu, deu-me um novo abraço e partimos. Partimos, a comissária de bordo aproximou-se e disse, o senhor tem o quê? Ele disse, tem uma dificuldade visual. Eu tenho um pequeno problema e agradeço que me ajude, pelo menos quando chegar o voo ao Panamá, porque ali não há problema. Eu sempre faço escala, conheço tudo. Ela sorriu e eu nunca fui tão bem aquinhoado como nesse voo de 3 horas. Ela trouxe um lanche, depois ela serviu um suco, perguntou se queria café. Simpática, é tão bom ser simpático. Terminamos conversando sobre espiritismo. O senhor conhece este país? Aproveitei para falar que eu estava ali divulgando o espiritismo. Quando chegamos ao Panamá, ela me disse, vou levar o senhor a outra gate. Eu digo, não. Eu sei que este é o 74, eu vou andando tranquilamente e fico, e assim vou descansando, passeando um pouco. Eu queria me livrar, queria recuperar a vista. E então ela me liberou, demos adeus, e eu recuperei a vista. Fui enxergando normalmente, encontrei facilmente a ponte que eu deveria pegar, e entrei no avião, cheguei a Salvador, tudo em paz. Passaram-se 3 anos, e eu me esqueci daquele senhor e do fato. Voltei, 3 anos após, à mesma cidade do país a que me refiro. E quando eu estava proferindo a conferência, olhei e percebi um rosto conhecido na multidão. Olhei uma vez, digo, deve ser, a não ser que eu esteja com dificuldade visual. Ainda tenho uma vista muito boa. Olhei mais uma vez, 3, por fim, quando o cavalheiro percebeu que eu olhava repetidamente, me deu um adeus. E aí eu reconheci. Pelo gesto e sorriso, eu reconheci que era aquele amigo da entrada da alfândega. Terminada a reunião, ele veio, abraçou-me e disse, mas, seu Divaldo, que prazer encontrá-lo. Quando eu soube o que o senhor vinha, fiquei numa expectativa que o senhor não faz ideia. O senhor me deu um livro
que é o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Pois eu li mais de uma vez. Eu procurei minha esposa, pedi desculpas, tornamos-nos bons amigos, agora melhores, porque eu compreendi que o matrimônio não é para descarregarmos as emoções grosseiras, é para nos sustentarmos. Aprendi a valorizar a companhia da minha mulher e a cuidar dos meus filhos. Você imagine que eu li no Evangelho essa frase de Allan Kardec e citou a frase a que eu me referi logo no início da conversa. Eu digo, mas essa frase é tão bonita, porque Kardec se refere aos idosos, que muitas vezes são maltratados pelas esposas dos filhos, ou pelos próprios filhos, são abandonados. Eu visito abrigos de idosos e os vejo chorar, não de fome, de carência afetiva. Alguns cujos filhos, ou descendentes outros, ou parentes, nunca os visitaram. Ele se comoveu. E digo, quando puder, abra lá no centro um pequeno departamento para visitar pessoas necessitadas, pessoas carentes. E conversamos, e ele me disse, Edivaldo, depois que eu encontrei o Espiritismo, nasceu em mim um outro homem. Porque o Espiritismo me ensinou que a vida não se extingue nunca. E mais que isto, nós podemos ser felizes dentro das nossas possibilidades. Aqui é o verbo querer. E eu quero ser melhor cada dia. O que é que o senhor está achando? Por acaso está vendo minha aura? Qualquer coisa, diga-me algumas palavras de conforto. Então eu lhe falei muito sobre a alegria íntima de ele reconhecer que era um aprendiz da vida, que a vida é a grande mestra na escola das experiências humanas, oferecendo-nos lições para o nosso aprimoramento moral. Mas como ainda o avião não partira, estávamos ali conversando, ele me disse algo que me impressionou muito. Eu pretendo dedicar o resto da minha vida à educação infantil. Aqui na nossa cidade, o senhor deve ter visto, é uma cidade paradoxal. Tem a área rica, independente, e tem a área miserável, em que as casas são apenas barracos, o pântano se mistura. O senhor notou alguma coisa? Eu disse, não, em verdade, eu não notei. Porque eu fiquei com amigos, levaram-me aqui ao centro espírita, a visitar alguém doente. Em suma, não tive oportunidade, mas eu me comprometo com você. Na próxima vez, nós íamos fazer o estudo do Evangelho na casa de alguma beneficiada sua. Alguma, porque normalmente é uma anciã abandonada, é aquela mulher que lutou, que ficou a sós, que educou os filhos, e o companheiro foi adiante buscar uma nova espécie de vida. Combinamos, mas antes de sair, ele me disse, eu fiquei muito preocupado naquela noite com o senhor, porque o senhor não reagiu para mim. Eu já tive momentos difíceis de discussão no balcão. Já chegamos a vias de fato. Por que o senhor ficou tão calmo? Me respondeu naturalmente. Eu disse, porque o Espiritismo está me educando. Educação da alma, educação de adultos. Eu sou pobre de valores espirituais. Deus me deu recursos na vida material. Deu-me um trabalho confortável. Uma vida que me dá independência. Mas o diamante bruto ainda está sendo lapidado. Ele disse, pois agora eu me vou dedicar também a esse trabalho de educação. Ele o tome como livro de leitura, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque fará a leitura, aprimorará os conhecimentos intelectuais e, ao mesmo tempo, o conhecimento moral. Allan Kardec costumava chamar essas duas frases de conhecimento intelecto-moral. Porque não basta que o indivíduo tenha só a asa da cultura ou a asa da bondade. A sabedoria resulta de um indivíduo ser gentil, mas ao mesmo tempo ser conhecedor da verdade, ser generoso e saber porque deve ser generoso.
E desde então, eu fiquei compreendendo quanto nós adultos deveríamos usar a riqueza do conhecimento. E por mais humildes, por mais pobres que sejamos, nós temos um tesouro para dar, que é a gentileza. Agora está usando uma frase em praticamente nos e-mails, nas outras redes sociais, muito gentil. Eu passei por aqui e me lembrei de visitar você. E outro, eu estou de passagem aqui e resolvi saudar você. E mais alguém. Está nascendo um tipo de fraternidade. O e-mail não é somente mensageiro de fofoca, ou de vaidades que desaparecem rápidos, ou de mentiras, as fakes, de fakes. Não. É também um mensageiro de alegria. Passei por aqui para lhe dar uma boa notícia. Você imagine que hoje eu consegui e mostra a vitória da vida. Ele ficou muito sério e me disse, ainda há tempo para mim? Eu digo, meu Deus, o senhor, como eu lhe disse, é muito jovem, deve estar agora perto dos 40 anos. Ele diz 39. Eu digo, é uma idade maravilhosa. Passou diferente esse tempo, mas quando chegarem os entas, 40, 50, 60, 70, passam rápido por causa da palavra. Sorrimos, abraçamos-nos e ele me disse, eu tenho uma dívida para com o senhor, que nunca esquecerei. O senhor não me agrediu por causa da sua religião. Eu vou divulgar a religião ao máximo. E então me lembrei da educação doméstica, a educação do lar. A maioria de nós pensa que essa função é da escola. Às vezes dizemos aos nossos filhos irados, vou te pôr na escola para que o professor te dê um jeito. É um equívoco. A função do professor é exemplificar, mas, acima de tudo, instruir e orientar, evidentemente. Mas a função do lar é educar. Bons conceitos, bons princípios. E agora, durante a pandemia, nós temos uma oportunidade excelente de educar adultos, de educar nossos filhos, aqueles que se conformam em ficar em casa. Porque a maioria se rebela e, como está de máscara, se acha no direito de sair, de contaminar-se, de não ter as características da doença, mas de contaminar os outros. E por isso estamos em uma nova onda, uma onda que se repete toda vez que negligenciamos com o dever de respeitar as leis. Isso também é educação. E é pobreza. Temos visto pessoas, chega uma casa comercial e o funcionário lhe pede para ter cuidado, colocar a máscara, e o indivíduo arrogante, pobre de dignidade, agredir o funcionário, agredir o militar, dizer-lhe coisas pesadas e chegar a vias de fato até atrair a polícia para dar um exemplo de quê? De brutamontes. Nós estamos na sociedade para sermos lapidados. As religiões são dadas por Deus para nos aproximarmos do amor fraternal, mas, sobretudo, do amor a Deus acima de todas as coisas e do respeito ao nosso próximo, oferecendo uma boa saudação. Nestes dias, olha, eu estou aqui, passei pela porta e lhe vim dar uma boa noite, um bom dia. Vamos fazer uma pequena pausa e logo prosseguir? Bem, continuando. Nesse ínterim, num dos nossos encontros, ele me disse, mas estou tão contente. O senhor recuperou a vista, não é? Porque o senhor está sem óculos e vejo que os seus olhos estão muito claros. Eu disse, recuperei, sim, senhor. Mas antes vou lhe contar uma coisa muito engraçada. Eu sempre tive a vista muito boa. É que diante de uma pessoa exasperada, a gente não pode nem deve exasperar-se também. Eu não tinha nada na vista. Aquilo foi um pretexto que deu certo. É o que nós chamaríamos uma mentira branca. Aliás, não devemos ter mentira branca nem de qualquer cor.
mas foi um expediente de que me utilizei para mexer com o Senhor. O Senhor estava tão contrariado, tão amargado, que em um momento qualquer poderia conseguir algo profundamente perturbador e até perder a vida por nada. Aí está a sua família, aí está o Senhor. Ele disse, olha, eu vou lhe dizer mais para encerrar. Eu estou também divulgando o Espiritismo. Nesses 3 anos, eu achei tão maravilhoso falar sobre bondade, falar sobre reconhecimento, falar sobre Jesus. O senhor sabe que eu tinha um conhecimento diferente de Jesus? Eu adorava o Jesus na cruz. Eu digo, mas ele ficou na cruz poucas horas. O nosso Jesus é descrucificado. Nós deveremos ter esse altruísmo de, após arrepender-nos de colocá-lo na cruz, retirá-lo, para ele poder continuar ajudando-nos. E esse Jesus, que é o ser mais perfeito que Deus nos deu, para servir-nos de guia e modelo, é o que anda conosco na rua, é aquele que nos adverte, é aquele que nos estimula para o bem, e é aquele que diz suavemente, eu estou te esperando. É o amigo que não falha nunca. Esse amigo terminou sendo presidente do Centro Espírita e até hoje, tantos anos depois, ele já está com quase 70 anos, somos longevos, tanto ele quanto eu, continua nessa cidade, divulgando o Espiritismo e falando sobre a educação moral. Não deveríamos esconder, esquecer ou colocar em plano postergado a educação moral. Desencarnou há poucos anos e o Mário falou para nós, Nilson de Souza Pereira, um amigo que parece sempre viveu comigo. Nós nos conhecemos por volta de 1945 e tivemos uma união até a data da sua desencarnação, 7 anos atrás. Ele foi vítima de um câncer, mas de um câncer que produz muitas dores. No entanto, ele era muito educado moralmente, resignado, confiante em Deus. E o que mais me fascinava nesse homem era a sua educação. Claro, ele era também violento na hora própria, ele era áspero quando se fazia necessário, também derrapava. Mas quando eu o conheci, já era um adulto de 26 anos. Me chamou a atenção os seus modos. E à medida que o tempo se passava, eu observava que ele não teve a oportunidade de um lar, que lhe propiciasse os meios da gentileza da educação. Foi educado por uma família modesta e digna. O exemplo de seus pais era sempre a sua mola principal. E ele me dizia sempre, eu aprendi com papai, e eu aprendi com mamãe. Então, em respeito a esses educadores anônimos que falavam por intuição, ele desenvolveu a sua educação. Ele me dizia que tinha algo em relação a Jesus. Me dizia, imagina, Di, você quando fala sobre Jesus entusiasma-se? Eu não, para mim é indiferente. Quando eu vejo uma procissão, eu respeito. Mas aquilo não me diz nada. E eu fiquei surpreso por encontrar um amigo a quem eu passei a estimar, que, no entanto, tinha dificuldade de lidar com o ser mais notável que a minha imaginação jamais pôde meditar. E me impus a tarefa de lhe fazer conhecer Jesus diferente, o Jesus da fraternidade, o Jesus que vai à frente, aquele que cobre as nossas pegadas quando são de trevas e deixam sinais luminosos para clarear a noite dos infelizes. Aquele Jesus que diz, eu estarei contigo até além da morte. Aquele que disse, vinde, eu te aliviarei de todo fardo pesado. Eu tomarei a tua carga nas minhas costas, colocá-la-ei nos meus ombros. Eu estou contigo porque te amo, para te salvar. Deixa para trás a sombra
e a dor, e lembra que há um reino de alegria. Então ele contava histórias do Evangelho que os espíritos me narravam. Uma grande historiadora literária do Brasil, Amélia Rodrigues, notável poetisa, contava-me histórias que depois escreveu em 12 livros e contava para Nilson. Em 1970, nós tivemos a oportunidade de visitar Roma. E então eu sabia que ele teria vivido em Roma em algum momento e que essa antipatia dele por Jesus não era pelo homem de Nazaré, era pelo Jesus que lhe impingiram, aquele Jesus que não perdoa, aquele que é duro, aquele que é indiferente à miséria humana, aquele Jesus feito à nossa imagem, não aquele que era feito à imagem de Deus, à imagem de Maria, a Santíssima, aquele que falou, ora, um pastor tem 100 ovelhas e uma se extravia. Que faz o pastor? Abandona todas para ir buscar aquela que está extraviada. Que linda lição! Khalil Gibran, estudando esta frase, faz um poema. Como é que deixa 99 que estão em segurança para ir buscar uma única que está perdida? É muito amor, não ter medo dos abismos, dos penhascos. E então continuava, sempre indiretamente. Estávamos em Roma e eu sugeri que nós andássemos um pouco pelo Foro Romano. Naquele tempo não era amuralhado, era mais aberto, o turismo era menor. E então, quando nós passamos pela antiga residência de Nero, a Domus Aurea, que ainda lá se encontra, eu convidei um guia para nos levar aos vários cômodos, para vermos a sala em que Paulo falou a Popeia e a Nero, a coragem deste judeu falar a Nero, um dos homens mais terríveis da história universal. E a Popeia, uma equivocada, mas de alma sensível. E então ele nos mostrou, conversamos muito, e ao sair, eu agradeci, e passamos pela avenida. Então eu digo, Nilson, eu tenho a impressão que você viveu aqui em Roma. E você foi crucificado, porque era discípulo de Jesus. E lhe contei uma história que me haviam contado os bons espíritos desde havia vários anos. E ele teve um choque e me disse, mas esse Jesus que me levou ao sacrifício não é o mesmo Jesus que você me fala. E eu lhe mostrei que a doutrina espírita veio restaurar o Evangelho de Jesus. Veio dulcificar as lições mais ásperas. Veio fazer que a ranceníase moral saísse, as flores espocassem em lama e nós nos tornássemos um jardim de bênçãos para homenageá-lo. Então aquele homem de 1,80 m chorou copiosamente. E depois de chorar muito, eu deixei ali às portas da antiga residência de Nero, ele pôs a mão no meu ombro e me disse, eu lhe prometo que nunca mais deixarei de amar Jesus. Não se preocupe mais em me converter. Eu sinto que você tem uma preocupação muito grande de me trazer esse Jesus dúlcido, misericordioso, amante dos miseráveis, particularmente dos miseráveis. E então olhei para ele e disse, realmente, esse é o Jesus que a humanidade necessita. E se passaram os anos, desde aquele longínquo 1970, depois lhe contei com detalhes que ele deveria saber. E ele se tornou fiel a Jesus. Experimentou, como todo cidadão, como todo homem de valor e de caráter, vicissitudes, desafios, encontros ditosos
e encontros perigosos, e manteve uma linha de dignidade cristã até o momento da morte. Nós havíamos combinado que se um de nós estivesse desencarnando e o outro estivesse em viagem de doutrina espírita, divulgando o Evangelho, que nós continuaríamos cuidando do Evangelho e deixaríamos aos mortos o cuidado de cuidar dos mortos. Pois bem, isso aconteceu. Eu estava viajando pela cidade de São Carlos, no estado de São Paulo, quando, telefonando para Salvador pela madrugada, a nossa enfermeira disse que ele estava morrendo naquele momento. Ele desencarnou suavemente, balbuciando o Salmo 23. Estava com dores muito afligentes. E ainda pude dizer a ela, são muitas dores, mas eu tenho certeza que Jesus me aliviará. Foram as suas últimas palavras. Passaram-se os dias e nós conseguimos cobrir o manto da tristeza com as estrelas da esperança. Conseguimos apagar as nossas conversações éticas a respeito do reino de Deus, quando for a terra melhorada, como está acontecendo agora, neste momento de renovação, este momento de depuração da humanidade. Então nós tanto falamos, e ele, 32 dias depois de desencarnado, voltou e falou comigo, dizendo muito suavemente, Di, eu agora quero incorporar-me para falar aos queridos companheiros. Veio e ditou uma mensagem do coração, falando sobre este homem bom, generoso, que lhe ofereceu a oportunidade de continuar trabalhando, cantando o reino dos céus com a voz e as mãos. Ele me aparecera dias antes, muito rapidamente, numa solenidade civil, em que tocou o hino dos marinheiros, e ele gostava muito. Ele me apareceu comovido e me deu adeus, pois até hoje, buscando Cristo, esta alma que foi apresentada a Jesus de Nazaré, aquele que amava as criancinhas, aquele que perdoava os mais incrédulos, porque não sabiam o que fazer, aquele que está sendo perseguido e maltratado hoje, que na China estão sendo decapitados pelo crime de crer no homem, de crer no homem que elevou a sociedade muito mais alto do que Mao Tse-tung, com a sua revolução do Partido Comunista. Um homem que certamente inspiraria Confúcio, Lao Tse e os grandes pais da veneranda cultura da Índia de 7.000 anos. Ele continua buscando esse Jesus e trazendo-nos a nós que ficamos na retaguarda a certeza da imortalidade. Ontem, os nossos filhos, adultos, pais, avós, temos filho de 65 anos, celebraram seu dia de maneira virtual, inexperientes, nervosos, fizeram a primeira experiência com auxílio de alguém. Estivemos juntos virtualmente. E ele, Nilson, esteve presente espiritualmente, porque ninguém morre. A morte é uma mudança de tom vibratório. Nós saímos de uma onda e entramos noutra. Saímos de uma expectativa musical e a vida é uma permanente harmonia. Pitágoras dizia que Deus é a música do universo. Então ele apareceu e levado às lágrimas por aquelas crianças de ontem
que chegaram com 2 dias, com aquelas crianças que foram deixadas em nossa sala, e nós adotamos como filhos. Ele também registrou 3 deles como seus filhos biológicos, porque foram crianças que ninguém sabia de onde veio, nem porque foram deixadas em nossa sala, à nossa porta, no banco de jardim. Este é o Evangelho restaurado. Pessoas há que nos dizem, mas isto é ortodoxia. Não, isto é fidelidade. Outros que dizem, mas é um pieguismo. Essa turma religiosa é pieguista, prefere a dor. É porque nunca leram o Evangelho, com certeza. A dor é o prêmio que Deus dá às suas criaturas. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Está ali ele dizendo, amai. E Madre Teresa, sua discípula por excelência, quando lhe perguntaram, Madre, quando é que o mundo se vai modificar? Ela disse com serenidade, agora, a começar por você e a sua amiga, e também por mim. Não atiremos no outro a responsabilidade de um mundo melhor. Já que não podemos mudar o mundo, mudemo-nos a nós mesmos. E o mundo se mudará, se transformará ao cântico das bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que, não vendo, creu. E ai daquele que, apesar de ver, preferiu a opção negativa. Jesus está de volta. Venho como outrora aos transviados filhos de Jerusalém. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz esta página sublime, ou então de Lázaro, quando se referem dos cristãos que se molaram no circo. E hoje o Espiritismo vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino, a reencarnação. Vem no instante dizer-nos que a reencarnação é a porta que se abre para a nossa redenção. Tenhamos compaixão dos que sofrem. Não aumentemos a carga dos que já são infelizes. Que seja a nossa voz a dúlcida mensagem. Ninguém te apedrejou, nem eu te apedrejo. Não será através de pedradas que nós modificaremos o mundo. Ele sempre recebeu pedradas, desde o período da pedra lascada ao período da pedra luzida, aos vários períodos, até este período da cibernética, este período do homem da internet, esse período da mente, controlando tudo através do pensamento e das ideias grandiosas de que nos fala o Evangelho. Estamos num momento grave, todos o reconhecemos. Não nos custe um pouco de sacrifício por nós, pelos que virão depois de nós, pelos nossos filhos, por nós mesmos que voltaremos lutando fortemente para diluir a Covid-19, evitar o contágio. Quando descobrir que está contaminado e não sente nada, manter todos os cuidados para evitar a contaminação dos maleáveis. E quando percebermos os sinais, sem qualquer receio, procurar os meios próprios da saúde para poder cuidar, porque ela é curável. O Brasil ultrapassou 1 milhão de curados. O mundo também exulta daqueles que se recuperaram. E eu tenho conversado com várias pessoas que saíram do vale dos problemas turbulentos do pulmão e do coração. E me dizem, como falou o astronauta,
Agora eu sou uma pessoa diferente. Eu vi a morte vis a vis. Eu a contemplei. Ela me olhou demoradamente e eu me lembrei de Deus. Me lembrei de Jesus. Lembrei-me dele a cada momento. E se for possível, somente se for possível, façamos uma campanha de esperança, uma campanha de ordem. Eduquemo-nos socialmente. Não deixemos que toque a hora em nosso bairro, em nossa cidade, em nosso país. O toque de alarme, o toque de recolher. Vamos recolher com o pensamento forte. O pensamento é dínamo criador. É uma força que move o pêndulo do relógio conforme as experiências de manifestação da parapsicologia. Vamos contribuir pensando na Terra como nosso lar, adorná-lo com beleza e de estendermos a mão a todos aqueles que estão naufragando, mas ainda estão à borda da salvação. Hoje, um canal de televisão me perguntou qual é a lição que a Covid veio dar. A divindade veio mostrar a sua potência. As grandes nações têm depósito de armas nucleares, têm mísseis para destruírem a Terra 100 vezes, tornando-a pó, que vai ficar rodando ininterrupta por todo sempre. Porque estávamos preparados para a guerra, para matar. A divindade nos oferece um vírus invisível a olho nu, que fez o mundo parar. As autoridades mais nobres parar. As pessoas mais humildes parar. Que mudou os hábitos, que está criando novas regras para a civilização da regeneração que está próxima. E que está dizendo muitas vezes, Deus é a inteligência suprema do universo, é a causa primeira de todas as coisas. Almas queridas, distendei os braços na ação da caridade e a mente e o coração na adoração de Deus, em nosso próximo, em nosso irmão. Muito obrigado.